Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o evangelista Mateus, capítulo 4. Vamos ler do 1 até o versículo 11, amém? Amém. Graças a Deus. E vamos aqui, fazer essa leitura e meditar nela para ver o que Jesus nos ensinou dentro desse texto, Vamos tirar aqui alguns ensinamentos de Jesus para nossas vidas. Nós estamos aqui em um culto de preparação para uma campanha de quebra de maldição. Eita Deus. E nós vamos aprender aqui com Jesus como é que se faz esse negócio. Glória a Deus. Jesus, ele é o nosso grande mestre. E aqui Jesus estava sendo exatamente preparado para isso. Aleluia. Jesus, ele não começou o ministério enquanto não houve esse preparamento, essa preparação. Glória a Deus. Aqui foi a preparação de Jesus. A partir daqui em diante, foi que Jesus Cristo deu início ao ministério, quebrando maldição, curando os enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos. Aleluia! Mas só depois disso aqui foi que Jesus deu início, E aqui nós vamos aprender com o mestre dos mestres, amém? Amém. Diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 4, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-se sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão em tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, então eu comecei dizendo aqui que isso aqui foi uma preparação de Jesus para o ministério. Aleluia. Até aqui Jesus não tinha pregado, até aqui Jesus, ele não tinha curado ninguém. Aleluia. Porque até Jesus precisou se preparar. Imagine eu, imagine você. Aleluia. Até Jesus precisou se preparar para essa obra. Louvado seja Deus. Ele veio como homem. Então, como homem, ele teve que passar todo o processo, como qualquer homem passa. E um dos processos de Jesus foi se preparar. Aleluia. O interessante é que o texto aqui, ele começa dizendo que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. O Espírito aí está com E maiúsculo, Então, quando a gente vê Espírito com E minúsculo, é Espírito maligno ou é o Espírito do homem. Mas quando a gente vê na Bíblia o Espírito com E maiúsculo,
a gente entendemos que é o Espírito Santo de Deus. Então, o próprio Espírito Santo de Deus conduziu Jesus para o deserto. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que levou Jesus ao deserto. Aleluia. E quando Jesus chegou no deserto, quando o Espírito colocou Jesus no deserto, o que Jesus fez? Se consagrou. Aleluia. Jejuou e orou. Querido, entenda isso. Muitas das vezes nós estamos em um deserto. E não é coisa do diabo. Muitas das vezes é o próprio Deus que nos conduz ao deserto. Para que haja em nós uma preparação. Aleluia. Às vezes o deserto que o homem passa são por causa das suas imprudências. O homem ele tem que analisar o que está acontecendo. Qual é o motivo do meu deserto? Qual é o motivo da minha prova? Qual é o motivo da minha luta? Será que eu estou passando isso porque eu agi imprudentemente? Porque muitas das vezes o homem age imprudentemente. Deus não tem nada a ver com o deserto dele, ele que caçou. Às vezes ele começa a fazer o que é errado, começa a agir de forma imprudente, começa a pecar, e aí vem as lutas, e Deus não tem nada a ver com isso. Agora, se o homem está certinho, obedecendo bonitinho a palavra de Deus e vem um deserto, aí ele tem que entender. Nós temos que analisar o porquê, o motivo do deserto. E se está tudo bem com nós, se a gente está procurando agradar a Deus e vem um deserto, entenda isso, que é o próprio Deus que nos leva ao deserto. Tem muita gente que Deus leva ao deserto e começa a murmurar. Tem muita gente que Deus leva ao deserto e a pessoa começa a querer desistir, né? Tem muita gente que Deus leva ao deserto e a pessoa começa a querer chutar o pau da barraca. Ah, é muita luta. Ah, eu não vou orar mais não. Ah, eu não vou ler mais a Bíblia não. É luta, é luta. Meu irmão, quando Deus te leva ao deserto, é para tu se preparar. É para tu jejuar mais. É para tu orar mais. É para tu ler mais a Bíblia. E não parar. Esse é o propósito de Deus nos levar ao deserto. É para nós buscarmos mais. E foi isso que Jesus fez. Jesus foi levado ao deserto. Quando ele chegou no deserto, em vez de ele ficar questionando Deus, em vez de ele ficar murmurando a Deus, em vez de ele ficar, eu não vou mais orar. Não, ele fez ao contrário. Ele jejuou mais, ele orou mais, e ele meditou mais na palavra de Deus. Então a primeira lição aqui nesta tarde é que quando, aleluia, nós que estamos aqui se preparando para uma campanha de quebra de maldição, e muitas das vezes nós vamos passar em algum deserto. O deserto que Deus nos levar não é para a gente ficar questionando, não é para a gente ficar murmurando, e não é para fazer a gente parar de orar e de buscar, não. É ao contrário. Quando Deus nos leva para o deserto, é para a gente buscar mais, orar mais, se consagrar mais, porque, aleluia, porque não existe maneira de se desfazer maldição, de bater de frente com o diabo, se não fosse consagrando. Aleluia. Então veja bem, primeira coisa que Jesus fez, aleluia, a Bíblia diz que ele orou e jejuou 40 dias e 40 noites. E tendo Jesus sido conduzido pelo Espírito ao deserto, ele jejuou e orou 40 dias e 40 noites. Aleluia. A primeira lição aqui que Jesus nos dá, queridos, é que nós que estamos à frente da obra, confrontando com o diabo, temos que ser pessoas de jejum, oração. Não é
Porque se você for só jejuar, você vai só passar fome. Porque o jejum é para fazer com que a gente também busque mais. O jejum é para a gente se consagrar. Então nada de jejuar e ficar com distrações no celular, na internet, assistindo filmes seculares. O jejum é para a gente se consagrar. Nada de distração. Quando estamos jejuando, temos que orar. Por isso que Jesus diz, olha, jejuou e orou. Aleluia. Então o jejum é para isso, né? E a gente observa que Jesus, mas muitas das vezes nós estamos num trabalho, como é que eu vou só focar em Deus, né? Sim, tem como. Às vezes nós estamos num trabalho, a gente não vai ter chance ali de se ajoelhar no canto e orar e se consagrar e se meditar só em Deus. Mas a gente pode fazer o nosso trabalho em espírito de oração. A Bíblia diz em Efésios 6, 18, diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, diz, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16, 17 e 18. Orai sem cessar, regozijai-vos sempre, em tudo dai graça. Essa é a vontade de Deus. Aleluia. Então orar em todo o tempo. A Bíblia manda orar em todo o tempo. Às vezes eu estou no meu trabalho, mas eu tenho que estar em espírito de oração. Aleluia. Ou posso colocar um louvor para me ouvindo e trabalhar louvando a Deus em adoração. Aleluia. Então a primeira coisa aqui, que o jejum é para a gente se consagrar. Não para ficar se distraindo, estou jejuando, mas estou me envolvendo com outras coisas seculares. Não, o jejum é para você se consagrar. Foi por isso que o Espírito levou Jesus logo para onde? Para o deserto. Para ele não ter contato ali com ninguém, para ele poder não ter distrações, para ele poder ficar só na comunhão com Deus. Outra coisa aqui, que o jejum de Jesus foi prolongado, viu? 40 dias e 40 noites. Jejum prolongado. Meu irmão, se quiser combater o diabo, esse negócio de jejumzinho, uma vez aqui, outra acolá, uma vez aqui, quase nunca, funciona não. Um jejumzinho aqui, vou fazer um jejumzinho até meio-dia. Funciona não. Para esse tipo de obra, para esse tipo de trabalho, a gente precisamos jejuar com intensidade. Um dia de jejum, 3 dias consecutivos. É o dia todo, até o sol se pôr. Aí, pelo menos umas 3 vezes na semana. Esse negócio de até meio-dia não, é o dia inteiro. Entrega de noite, janta, no outro dia de novo. Aí vai ter uns dias que você vai se alimentar o dia inteiro, calma. Mas o jejum para essa obra tem que ser um jejum prolongado. Claro que nós não vamos conseguir fazer até Jesus, igual a Jesus, né? Mas se Deus quiser, a gente faz também. Porque Moisés fez. Isso tudo depende de Deus. Aleluia. Nós precisamos de preparação para essa obra de libertação. Não é qualquer um, não é de qualquer jeito. Se a pessoa for botar a mão num demônio e não estiver preparado,
o demônio não vai respeitar, o demônio não vai obedecer, e muitas das vezes a pessoa que fica botando a mão nas pessoas expulsando o demônio, ela vai ficar endemoniada se ela não estiver preparada. Olha, teve alguns que foram expulsar demônio, olha só o que o demônio falou para eles. Conheço Paulo, sei bem quem é Jesus, e tu quem és? Não é qualquer um que expulsa, não é qualquer um que faz esse trabalho, não é de qualquer maneira. Outro dia foram levar um jovem lunático, Mateus 17, verso 21, foram levar um jovem lunático, o pai dele foi levar para ele ser liberto. Um jovem que muitas das vezes se lançava no fogo, depois se lançava na água, totalmente louco, perturbado pelos demônios. E aí os discípulos foram querer expulsar e não deram conta. Os discípulos de Jesus. Aleluia. Aí depois Jesus foi lá e libertou aquele jovem. E aí os discípulos ficaram lhe perguntando: mas por que nós não podemos? Porque os discípulos, eles já tinham expulsado demônios anteriormente, eles já tinham sido usados para curar anteriormente, mas aquele ali eles não deram conta, porque existe nível espiritual, existem uns mais fracos, aí existem uns mais fortes, e ali era uma legião, eram muitos, e aí eles não puderam. Às vezes um pouquinho de demônios eles teriam expulsado, ou uns demônios mais fracos, mas ali era uma legião, e aquela legião eram os mais fortes. Tanto é que estavam levando aquele jovem à loucura. E aí, eles ficaram sem entender. E aí eles perguntaram para Jesus: Senhor, mas por que nós não podemos expulsar? Aí olha só o que Jesus respondeu para eles: olha, esta casta de demônio não se expele a não ser por jejum e oração. Aleluia. É só jejum? E oração. Aí oração. Glória a Deus. Aleluia. Então, além do jejum, é oração. Então, o jejum é para fazer com que a gente se consagre, né? Se consagre mais, busque mais, né? O jejum é para fazer a gente se conectar com o reino espiritual. Não para a gente ficar se distraindo. Não, eu vou jejuar, jejuo, mas vou passar o dia aqui na internet, no celular. A não ser que seja para ver coisa de Deus, né? Às vezes você está na internet ali, mas está ouvindo uma pregação. Aí sim, aí vale. Um louvor, né? Aleluia. Mas o jejum é para a gente se consagrar. Para essa obra de libertação, tem que jejuar e orar. Não é um culto de preparação aqui para essa obra? Aqui, hoje, não está acontecendo um culto de preparação para a quebra de maldição. Então, aqui nós estamos começando a se preparar. E a primeira coisa aqui que Jesus nos ensina é jejuar e orar. Jejuar e orar. Para quem faz esse trabalho, pelo menos 3 vezes na semana, o dia inteiro. 3 vezes na semana, até escurecer. Aí você pode escolher o dia, não precisa ser consecutivo. Ou você pode fazer consecutivamente. Isso aí vai de você e Deus e do teu organismo. Aleluia. Jejuar e orar. Segunda coisa aqui que Jesus nos ensina nesse texto é que nós devemos ter intimidade com a palavra. Aleluia. É outra coisa que ele nos ensina, intimidade com a palavra. Além de jejuar e orar, veja bem, o diabo não pense que eu jejuo muito, o diabo se me vê bate correndo. Se
Se Jesus, meu irmão, que estava jejuando 40 dias e 40 noites, o diabo foi lá perturbar, e ele sendo Deus, Filho de Deus, imagine nós. Porque eu já vi um super crente aí que diz que se o diabo vem na esquina, já bate em retirada ali. Vai nessa. Se ele foi afrontar Jesus, meu irmão, imagine um homem qualquer. Ele pode até vir, mas Jesus nos ensinou aqui como vencê-lo. Aleluia. Aleluia. Jesus venceu no jejum e na oração. E Jesus também aqui nos mostra, nos dá o exemplo que temos que ter intimidade com a palavra. O diabo veio tentar Jesus e a primeira tentação é: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. A gente observa como o diabo, ele é covarde, ele é malandro, sagaz, porque ele tenta, outra palavra? Astucioso. Irmão, ele sabendo que Jesus estava cheio de fome, transforme as pedras em pães. Ele é covarde. Ele não vai querer atacar no ponto forte. Ele vai querer atacar no ponto fraco. Ele sabia que Jesus estava cheio de fome. Ele sabia que Jesus estava debilitado. Ele sabia que Jesus estava muito tempo sem comer. E aí ele foi oferecer logo comida. Ele procura atacar um ponto fraco. Meu irmão, cuidado com as tuas fraquezas. Ele procura atacar uma necessidade. Cuidado com as tuas necessidades. Ele não vai vir atacar o ponto forte. Ele vai vir atacar o ponto fraco. Porque ele vem para querer derrubar. Então, aleluia, nós temos que ter cuidado com as nossas necessidades. Às vezes a pessoa necessita tanto de um companheiro, uma companheira, né? E ora a Deus pelo casamento. E aí a gente tem que vigiar, porque o diabo pode mandar um prato, né? Ele vai atacar na necessidade. Naquilo que a pessoa está desejando, está tendo dificuldade de ficar sozinha ali, carente. Então nós temos que buscar em Deus o quê? O discernimento espiritual. Para saber se o que está vindo até nós é de Deus ou é do diabo. Então o diabo usa muito essa área sentimental, sabe? E aí coloca uma pessoa na vida da outra que vai, meu Deus do céu, vai, sabe, ser um prejuízo para a vida espiritual dela. Então a gente temos que ter o discernimento se o que está vindo é de Deus para as nossas vidas. Quer ver um exemplo aqui? Quando eu estava novo convertido, eu fiquei 3 meses numa casa de recuperação.